Olá, meus amados e queridos irmãos, amigos internautas. Desde já quero saudar a todos aqui com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amados, para quem não me conhece aqui ainda, eu sou o presbítero William e estou passando aqui para deixar uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas. Mas desde já eu quero convidar você aí que estará vendo esse vídeo para que você assista esse vídeo até o final, pois o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração. Mas gostaria de estar te pedindo aí para que você se inscreva no meu canal. Se você gostar aí do meu conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa também o sininho de notificações, para que toda vez que eu venha produzir aqui um conteúdo, a plataforma venha estar aí te informando. Amém? Também gostaria de te pedir para que você compartilhe esse vídeo, pois o objetivo desse vídeo, o meu objetivo, melhor falando, é de evangelizar, de ganhar almas para Jesus através da sua palavra. Então, desde já, você aí que estiver assistindo esse vídeo, compartilha para que a palavra de Deus possa alcançar mais vida e mais pessoas. Talvez você não esteja, até precisando no momento desta palavra, mas eu tenho certeza que em algum lugar do mundo alguém está precisando de ouvir esta palavra, a qual o Senhor Deus, neste momento, irá me conceder através do seu Espírito Santo. Então, curte esse vídeo, comenta e compartilha, tá? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações, faz tudo aí bonitinho, direitinho, para a glória de Deus. Amém? Amados, hoje eu gostaria de estar falando sobre o profeta Daniel, né? Eu acredito que todos aqui, né, conhecem o profeta Daniel. Todos que irão estar vendo este vídeo aí já conhecem o profeta Daniel, já ouviu falar de Daniel. Daniel é o conhecido, aquele profeta conhecido, qual ele foi lançado na cova dos leões, né? Então é sobre este profeta que eu estarei trazendo assim uma reflexão da palavra de Deus. Amados, a Bíblia diz que Daniel, ele foi um jovem israelita, o qual ele foi levado cativo junto com todo o seu povo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E com ele foi mais 3 jovens, o qual foram e ficaram cativos, com ele ali na Babilônia. 3 jovens por nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia nos conta que esses jovens eram de linhagem real, o qual 4 jovens, muitos bem instruídos, muitos bem estudados, E ali a Bíblia nos conta que o rei Nabucodonosor, ele procurou aproveitar todos aqueles que eram bem instruídos, bem ensinados, bem apresentados até de aparência, para que pudesse servir ao rei ali no palácio. E esses 4 jovens, melhor falando, se destacaram dentre os demais. Mas eu gostaria de hoje narrar apenas a parte do profeta Daniel. A Bíblia nos conta que Daniel, ele ficara cativo ali no palácio da Babilônia, ou em Babilônia, por muitos anos, por muito tempo.
o qual o mesmo ele sempre vinha se destacando através da sua obediência a Deus, por ter adquirido muita experiência e muita sabedoria dado pelo próprio Deus. E a Bíblia nos conta que, por Daniel ter alcançado muita sabedoria da parte de Deus, certa feita, certo tempo, o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele teve um sonho, o qual ali no palácio existiam muitos sábios, o qual os mesmos nunca conseguiram interpretar, pois o rei Nabucodonosor, me desculpem, mandaram chamar todos os magos ali do Oriente, da região, para tentar interpretar o seu grande sonho. E ali nenhum dos magos, feiticeiros, conseguiram interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, o qual alguém indicou a Daniel. E ali o rei Nabucodonosor mandou chamar o mesmo. E chegando ali, Daniel apresentou-se ao rei, e o rei contou-lhe os seus sonhos, o qual Daniel pediu um tempo para que ele pudesse orar ao Senhor, para que o Senhor viesse a dar a interpretação do sonho para Daniel. Então, o rei Nabucodonosor permitiu o tempo que Daniel pedira para que ele pudesse orar ao Senhor e o Senhor viesse a revelar. E ali Daniel orou ao Senhor e o Senhor mostrara a interpretação do sonho para o seu servo Daniel, ou seja, para o profeta Daniel, o qual, voltando ao rei, chegando à presença do rei, decifrou todo o sonho do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor agora ficou impressionado com a sabedoria do profeta Daniel. E agora o rei resolveu presentear, agradar a Daniel e recompensar Daniel pelaquela interpretação, pois o mesmo viu que em Daniel havia algo de diferente. Havia o Espírito Santo de Deus. Existia ali em Daniel algo sobrenatural, um algo muito mais poderoso, muito mais forte, um algo extraordinário, o qual nenhum dos seus feiticeiros, encantadores, bruxos talvez, conseguiram interpretar. Ele viu ali em Daniel, que em Daniel habitava o Deus vivo, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus vivo. E ali resolveu recompensar Daniel por esse feito. Mas ali, meus amados e queridos irmãos, ali já era um plano de Deus na vida de Daniel. Deus ele já estava trabalhando na vida de Daniel para exaltar ao profeta Daniel, pois Daniel era um servo temente e obediente a Deus. Mesmo ele sendo tirado do meio da sua terra para ser levado como escravo para a Babilônia, em momento algum Daniel ele blasfemou contra o seu Deus. Em momento nenhum o profeta Daniel reclamou, abriu a sua boca para murmurar, para reclamar. Em momento algum o profeta Daniel desprezou o seu Deus. Pelo contrário, todavia, toda vida, todo momento, Daniel permaneceu sendo fiel a Deus, crendo que os planos de Deus na sua vida eram bem maiores que o seu. Porque, meus amados, Deus ele tem um plano traçado para cada um de nós.
Ele tem um objetivo na minha e na tua vida. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que o que Deus ele faz agora nós não entendemos, mas que nós iremos e viemos entender depois. Foi isso que aconteceu na vida do profeta Daniel. O profeta Daniel, ao ser tirado da sua terra, a perder até alguns dos seus parentes, a ser levado como escravo para uma terra a qual existia muita heresia, muita mentira, uma terra que havia muita adoração a deuses estranhos. Daniel, em momento algum, se lamentou ou murmurou por aquilo que estava acontecendo em sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O segredo é você não murmurar. O segredo é você não blasfemar contra o teu Deus. O segredo é você e eu permanecermos firmes na sua presença, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas vezes é necessário que Deus ele nos tire, mesmo que seja de uma forma dolorosa, mesmo que seja da pior forma possível aos nossos olhos, nos tire de algum lugar, de algum canto, de alguma posição, às vezes, mas para que Ele venha nos exaltar, para que os seus planos e os seus objetivos sejam concluídos nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu na vida do profeta Daniel. Os planos de Deus, o projeto de Deus na vida de Daniel não era na sua terra, não era no meio da sua família, da sua parentela, no meio do seu povo. Deus permitiu que Daniel fosse arrancado, fosse tirado da sua terra e fosse levado para uma terra estranha como escravo, para Deus exaltar Daniel lá na Babilônia. Ei, não importa para onde Deus te leve, não importa aonde Deus te colocar, o que importa é que Deus vai trabalhar na tua vida e Ele vai te exaltar no tempo e na hora certa. Então somente faça que nem o profeta Daniel, permaneça firme, não se abale, não mude seu modo de pensar, de agir, até porque o profeta Daniel, a Bíblia diz também que quando ele foi colocado lá no reino da Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou que lhe desse todas as iguarias que existiam ali no palácio. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que Daniel ele colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Ei, o segredo é você não se contaminar com aquilo que não é de Deus. Por mais que alguém te ofereça, por mais que seja bom para os teus olhos, não se contamine com aquilo ou aonde Deus não está. Não se alimente daquilo que não vem de Deus. Então somente permaneça sendo fiel a Ele. Permaneça tendo caráter, tendo personalidade, sendo fiel ao Deus que te chamou, porque não importa para onde você vá, o que importa é que você vá com Ele, o que importa é que Ele esteja com você, aonde quer que você esteja. Foi isso que aconteceu na vida do profeta Daniel. Mesmo Daniel sem entender tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, mesmo Daniel sendo levado preso, mesmo Daniel sendo humilhado, sendo levado como escravo. Ei, Daniel, a Bíblia diz que ele era de uma família nobre. E em um certo momento tudo estava dando certo na vida de Daniel. Mas de uma hora para outra tudo se desmoronou. Parecia que o mundo estava acabando para Daniel. Mas não sabia Daniel que estava sendo o começo da sua vitória. Não sabia Daniel que Deus estava com ele e era lá no palácio do rei Nabucodonosor que Deus ia honrar e exaltar a Daniel. Ei, então somente fecha a tua boca e continua agradecendo a Deus e orando a Ele. Porque aonde você for, se você permanecer sendo fiel com Deus, Ele vai ser fiel para contigo. Ele vai te exaltar e engrandecer
o nome dele na tua vida. E a Bíblia diz que Daniel ali foi colocado como governador de toda a província da Babilônia. O rei Nabucodonosor colocou a Daniel como governador da Babilônia. E Daniel foi engrandecido, foi honrado. E o nome de Deus ali foi glorificado na vida de Daniel. Porque Daniel tão somente permaneceu firme, crendo e confiando que o Deus dele era com ele por aonde quer que ele fosse ou aonde quer que ele chegasse. Ei, Deus, ele é contigo por aonde quer que tu fores e aonde quer que tu andares e aonde quer que tu chegue. Então somente o que Deus ele quer de mim e de você é que nós permanecemos confiando nele e sendo fiel a ele. Então, a Bíblia diz que Daniel ele foi honrado ali. Mas a Bíblia diz que a história de Daniel não acaba por aí. Daniel continuou ali por muitos e muitos anos no palácio, até que veio mais um grande reboliço na vida de Daniel. Agora, o rei Nabucodonosor, agora o reino, melhor falando, da Babilônia, passa para outro rei. O reino da Babilônia agora passa a ser comandado pelo rei Dário. E Daniel continua ali como governador. E a Bíblia agora nos diz que o rei Dário, ele chama 3 dos príncipes, dos governadores, e coloca ali para governar o palácio. E desses 3, um era o profeta Daniel, estava incluso no meio desses 3. E a Bíblia diz que um desses 3 iria ser o governador dos governadores, ia passar a ser supervisor, a supervisionar todos os governadores da província da Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel era o mais que se destacava no meio de todos. E ali os seus oponentes começaram a se sentir agora ameaçados por Daniel. Eles não queriam perder os seus cargos. Ele não queria ser passado para trás. Eles não queriam perder para Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um homem justo, honesto e sábio, porque Daniel sempre teve o Espírito de Deus sobre a sua vida, o guiando, o direcionando, capacitando, dando sabedoria e entendimento para o profeta Daniel. E eles aí agora começam a arquitetar um plano contra a vida de Daniel, para tirar Daniel de cena, para querer derrubar Daniel, para que Daniel não viesse a exercer o governo qual provavelmente ele estava para ganhar a posição maior entre eles. E agora eles procuravam, diz a Bíblia Sagrada, um erro em Daniel, procuravam uma falha, mas a Bíblia diz que Daniel era justo em tudo, era reto, era temente a Deus e temente ao seu rei, o rei Dário. E eles assim procuraram uma brecha e não acharam. Mas diz a Bíblia Sagrada que eles agora vão por trás de Daniel e agora planejam um plano sobre a vida de Daniel, ou contra a vida de Daniel. E agora eles vão até o rei por trás de Daniel e ensinou ao rei colocar um decreto. Ensinou ao rei a colocar que por um determinado tempo ninguém dentro do reino e fora do reino e nas circunvizinhanças viesse prestar ou fazer orações a outro Deus a não ser ao rei Dário.
que todas as orações, toda adoração tinha que ser voltado para o rei Dário. Então agora o rei Dário aceita esse termo, esse plano, né, de adoração a ele. Só que ele esqueceu que Daniel era temente a Deus e que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia ao Deus do céu, ao Deus de Israel, ao Deus hebreu, ao Deus Todo-Poderoso. E o rei Dário agora decreta que durante esse tempo ninguém poderia direcionar oração a outro Deus, ninguém poderia adorar a outro Deus a não ser ao próprio rei, que todas as orações, toda adoração tinha que ser direcionada para o rei Dário. E agora o decreto é dado que qualquer um que orasse a outro Deus, que direcionasse a sua adoração ou a sua oração a outro Deus, a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões para ser tragado, para ser morto pelas feras. Mas eles não sabiam qual Deus Daniel servia. Eles não sabiam que o Deus de Daniel era um Deus todo-poderoso e que era com Daniel aonde quer que Daniel fosse. Mesmo que fosse na cova dos leões, Deus ia estar com Daniel, como assim sucedeu. E agora ali existia uma lei chamada de lei dos medos e dos persas, o qual esta lei não poderia ser revogada de maneira alguma, em hipótese alguma, essa lei poderia ser revogada. E foi dado a ordem que qualquer que fosse pego direcionando a sua adoração a algum Deus, a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. E o rei agora sela o decreto com seu anel e a lei começa a ser cumprida, começa a ser válida. E eles, sabendo que Daniel sempre orava 3 vezes ao dia, eles foram até a janela do profeta Daniel. E chegando ali, até a janela do profeta Daniel, eles veem Daniel fazendo as suas súplicas, as suas orações, os seus agradecimentos ao Deus Todo-Poderoso. E eles agora chamam os soldados do rei e mandam prender Daniel e levar Daniel até a presença do rei Dário. E chegando ali, o rei Dário, diz a Bíblia, que ele se entristeceu, porque ele sabia que Daniel era um homem temente ao rei, temente a Deus, primeiramente temente a ele, e que Daniel era fiel em todo o seu propósito, em todas as suas coisas, era um homem reto, era um homem justo. E ali não tinha mais como o rei voltar a sua palavra atrás. Não tinha como, porque existia a lei que não podia nem a ordem do rei ser revogada. E diz a Bíblia que levaram a Daniel até a cova dos leões. E chegando lá agora, diz a Bíblia que Daniel é lançado na cova dos leões. E ali a porta é fechada e selada com o anel do rei, para que ninguém pudesse abrir a porta da cova dos leões. Mas diz a Bíblia que Deus, ele foi fiel com Daniel mesmo na cova dos leões. E a Bíblia diz que passaram toda a noite e pelo amanhã foram lá até a cova para ver o estado de Daniel, achando que Daniel tinha sido estraçalhado, que tinha sido destruído. E quando abrem a porta, que olha, Daniel estava do mesmo jeito que entrou. Daniel estava intacto, nenhum arranhão Daniel teve, nenhum machucão, nada aconteceu com Daniel. E a Bíblia diz que tiram Daniel da cova dos leões. E ali agora
O rei Dário, enfurecido, irado com a covardia que fizeram com Daniel, pegaram os homens ali, aqueles príncipes, aqueles governadores, e jogaram eles com suas famílias na cova dos leões. E a Bíblia diz que não deu tempo nem ele colocar os pés no chão. Antes que eles caíssem totalmente no piso, os leões os devoraram, os estraçalharam um por um. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Diante da fidelidade de Deus para com Daniel, por Daniel ser obediente a Deus, Deus ele foi fiel com Daniel até os seus últimos dias de vida, livrando Daniel de todas as armadilhas, de todas as artimanhas do inimigo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena nós servirmos a Deus fielmente, vale a pena nós sermos obedientes à sua palavra, vale a pena nós servirmos a Deus de todo o coração. Ei, ainda que se levante o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Não deixe a tua posição de obediência a Deus. Seja fiel a Deus e Deus será fiel a você. Seja obediente a Deus e Deus será contigo por aonde quer que fores e aonde você colocar o seu pé. Ainda que alguém planeje, ainda que alguém tente, ainda que alguém articule as suas armadilhas para destruir a tua vida, Deus ele não vai permitir, porque Deus ele é fiel, ele é contigo, ele é a tua força, ele é teu guia. Então, tão somente permaneça sendo fiel a Deus, independente da circunstância, independente do que acontecer na tua vida, no teu viver, seja fiel a Deus, porque Deus ele tem os seus projetos nas nossas vidas, ele tem os seus planos nas nossas vidas e a gente não entendemos o trabalhar de Deus. Deus ele trabalha de uma maneira diferenciada, muitas vezes é necessário, Deus permite que aconteça certas situações nas nossas vidas para que Deus ele venha mostrar a sua fidelidade a mim e a você através de muitos acontecimentos, através das armadilhas, através do investimento que o diabo ele tenta contra mim e contra a tua vida. Mas tão somente permaneça sendo fiel a Deus. Não pergunte o porquê, mas pergunte a Deus e diga a Deus, melhor falando, que você vai ser fiel a Ele, independente da circunstância. Veja Jó. Jó ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens materiais, ele perdeu sua família, ele perdeu sua saúde, mas ele permaneceu sendo fiel a Deus. E Deus o honrou, dando tudo em dobro a Jó. Assim como Deus ele foi na vida de Daniel, assim como Deus ele foi na vida de Jó e tantos outros. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído, ele foi jogado também numa cova, ele foi vendido como escravo, mas Deus ele honrou. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus honra quem honra ele, Deus honra quem teme ele. Mesmo José passando por tantas dificuldades, por tantas tribulações, mesmo José sendo vendido, sendo caluniado, né? Foi caluniado pela a esposa de Potifar, mas José permaneceu sendo fiel a Deus e Deus o honrou. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Deus ele quer de mim e de você é fidelidade. O que Deus ele quer de mim e de você é obediência. Não adianta, irmãos, a gente querer as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Não adianta eu e você querer que Deus ele nos exalte se a gente não formos obediente a Ele. É necessário ter fé, mas é necessário também nós sermos obedientes a Deus. Seja obediente a Deus, seja fiel para com Ele em todas as coisas, em toda a tua maneira de viver e de agir, e o Senhor te exaltará e te engrandecerá. Não negue o nome de Deus, não mude o teu modo de viver, de pensar e de agir, se for da maneira correta, para agradar alguém, porque o que vale
mais é a gente agradar a Deus do que ao homem. Sabe por quê? Porque a sua palavra diz que nós devemos temer a Deus e não ao homem, porque o homem, ele só tem poder de matar a carne, mas Deus tem o poder de tanto matar a carne como lançar o espírito no inferno. Então, mais vale a gente temer a Deus do que temer ao homem. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.